A paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui para mais uma, na verdade que a última lição do primeiro trimestre de 2020. Gravamos um trimestre inteiro, onde alcançamos aproximadamente 8 a 10 mil pessoas que estiveram conosco, compartilhando das nossas aulas, das nossas videoaulas de escola dominical. Em breve estaremos começando o segundo trimestre de 2020, que o pessoal vindo muito nos perguntando se a gente vai continuar no segundo trimestre. Vamos sim continuar no segundo trimestre de 2020. Vamos continuar com a lição que vai falar sobre a eleição da igreja. Jesus elegeu a sua igreja. Isso não é argumento calvinista, isso é argumento bíblico. É bíblico que Jesus elegeu o seu povo. Agora, na nossa lição de hoje, que será ministrada no dia 29 de março agora de 2020, a lição de número 13 fala sobre o novo homem em Jesus. Em Jesus Cristo. Todas as vezes nas escrituras que você vê a frase Jesus Cristo, ou ao inverso Cristo Jesus, sempre vai trazer alguma informação que você tem que atentar para a frase. Jesus diz respeito à pessoa dele. Cristo diz respeito à obra dele. Então, Jesus Cristo, a divina pessoa de Cristo, cujo caráter um dia almejamos alcançar, a estatura deste varão perfeito, como diz o nosso texto áureo desta lição de hoje, esse Jesus, ele tem nos tornado novo homem. É sobre o novo nascimento, portanto, que vamos estar estudando nesta última lição. Nesse trimestre nós estudamos a revista dominical da CPAD para as Assembleias de Deus, pelo comentarista pastor Cláudio Honor de Andrade, um dos maiores teólogos da nossa nação. Na lição passada nós também damos aqui no vídeo dicas de literatura teológica que vai te ajudar neste trimestre e no próximo trimestre. Teremos um ano de trimestres voltado para a questão da teologia sistemática. Nesse aqui nós estudamos a raça humana, antropologia, estudamos a origem da raça humana, também antropologia, estudamos sobre a queda, que é hamartiologia, e estudamos sobre a redenção, que é soteriologia. Também tivemos um pouco de escatologia, quando na lição retrasada nós aqui estudamos sobre o homem do pecado, o anticristo, que é escatologia, estudo sobre as últimas coisas. Nossa lição de hoje traz um texto áureo. O texto áureo da nossa lição está em Efésios 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, isto é, Jesus, à medida da estatura completa de Cristo. Glórias a Deus. Temos revelado sua pessoa e sua obra em nós. Verdade prática. Verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Não colocamos os slides de toda a lição aqui na tela para você ver ou em nosso painel, porque nós acreditamos que você tenha a revista dominical onde você está acompanhando conosco agora, estudando aí conosco no conforto de sua casa. Nossa lição também tem alguns objetivos. O objetivo de número 1, do tópico 1, é apresentar o nascimento do novo homem. O objetivo do tópico 2 é explanar a justificação do novo homem. O objetivo 3 é enfatizar a santificação do novo homem. Temos então um objetivo geral, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Glórias ao nome do Senhor. Nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16. Este texto do versículo 16 é o chamado por nós de texto áureo da Bíblia Sagrada. João 3, 1 a 16 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo
que aquele que não nascer da água de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o texto da nossa leitura bíblica em classe do encontro de Jesus com um dos principais da sinagoga, chamado Nicodemos. A título de curiosidade bíblica e também de informação ao professor, uma sinagoga possuía 10 principais. Nicodemos era um dos principais, ou seja, príncipes, assim chamado mestre da sinagoga. Eram estes mestres da lei, estudava tudo sobre as profecias messiânicas, e não apenas sobre isso, como também sobre a vontade de Deus para a questão ética, moral, religiosa, cerimonial, nacional do seu povo ou do povo de Israel. Eram pessoas que dedicavam a sua vida à teologia do Antigo Testamento durante toda a sua vida e também passava isso para os seus filhos. Deve ter sido para Nicodemos algo realmente extremamente paradoxal encontrar o Senhor Jesus Cristo em contraste com sua posição, bem formado nas melhores, digamos, academias teológicas do tempo do primeiro século, no farisaísmo e enfim, mas agora ele se depara com um jovem carpinteiro de 30 anos ou pouco mais que isso, e ele tem que assentar-se aos pés do mestre. Quando ele chama Jesus de Rabi, é porque ele está assentado aos pés do mestre. O mestre, sempre na cultura judaica, o mestre ensina sentado, e os seus discípulos, daí a palavra aluno, assentado aos pés dele, assim ficava ouvindo as suas instruções, como Maria, lá, irmã de Marta e Lázaro, quando recebe Jesus em casa. Então ele assenta-se aos pés do verdadeiro mestre, do grande mestre Jesus, para aprender dele. E sai dali, como se diz o ditado popular, uma pulga atrás da orelha. Olha, é difícil de entender a sua mensagem, em outras palavras, porque como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe tornar a nascer? Jesus traz para Nicodemos uma grande informação que, se não fosse aquele encontro de Nicodemos com Jesus, talvez não tivéssemos na Bíblia um texto mais claro sobre o novo nascimento que nós vemos aqui em João capítulo 3. O discípulo amado traz a história de Jesus com Nicodemos, conhecendo sobre o novo nascimento. Jesus está dizendo: tudo que você tem, tudo que você acredita ser, tudo que você faz ou que você acredita saber ou sabe, nenhum desse te torna alguém cujo ministério e vida vem da regeneração pelo Espírito, a não ser que tu nasça de novo. Você precisa morrer, Nicodemos, e nascer novamente. Ele não entendeu nada e, pasmem, até hoje muita gente ainda não entende. Esta lição estuda esclarecendo exatamente isto.
O ponto central da nossa lição é a salvação em Cristo gera um novo nascimento. Portanto, como diz nosso ponto central, o novo nascimento é fruto de uma salvação. Nós não temos a nossa crença de que alguém pode nascer de novo sozinho. Nós cremos que o Espírito traz isso àquele que arrependeu-se. Arrependimento é o primeiro passo para a salvação. Vamos dar uma estudada aqui um pouco mais. O nascimento do povo, do novo homem. O primeiro tópico e o subtópico 1. Nascido não do sangue nem da carne. Este novo nascimento, Jesus estava esclarecendo para Nicodemos que não se tratava de um nascimento físico. Não se tratava em sentido figurativo, não se tratava de também viver baseado em sua própria natureza, mas de deixar de ser quem você é, sua natureza, e ser transformado em um novo ser, o que chamamos na Bíblia de uma nova criatura. Glórias a Deus. A atuação então do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Observou que Deus fez o homem perfeito, o homem caiu em pecado contra Deus, e agora Deus tem empregado esforços em todo o tempo de trazer o homem de novo à característica do princípio. Pois é, Deus continua fazendo desta forma o seu trabalho. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. No capítulo 1 de João, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Eis aí a questão. Deus divide a humanidade hoje, depois do pecado, em duas classes: a criatura e o adotado. Para Deus, criaturas são todos aqueles que Ele criou. Todos os seres humanos, do ponto de vista de ter Deus como Criador, todos têm Deus, sim. Deus é o Criador de todos os seres. Até mesmo há um texto bíblico que diz: porque todas as almas são minhas, diz o Senhor. Mas como filhos, só há filhos de Deus aqueles que por Ele são adotados. Somos filhos por adoção. Nós nos perdemos, nos extraviamos, morremos para Deus. E agora os filhos de Deus são filhos adotivos. Adotivos em um Novo Testamento. Adotivos por meio do sangue de Cristo. E quem comprou isto da mão do pecado, que nos resgatou a nossa alma de volta a Deus, foi a bendita pessoa de Jesus Cristo através de sua obra na cruz. Então o homem precisa ser nascido não da carne, nem do sangue. O novo homem é nascido de Deus e o novo homem é nascido da água. O batismo em águas, ele só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Existem hoje crenças que acreditam que o batismo é uma condição, batismo em águas é uma condição para a salvação. O batismo em águas não é uma condição para a salvação, mas ele tem duplo significado. Ele tanto representa a nossa morte para o pecado no mergulho e nosso novo nascimento ao tornarmos das águas, quanto também a morte e ressurreição daquele que nos faz ressurgir de uma vida de pecado para a sua gloriosa luz. Então nós temos um duplo significado simbólico do batismo. O batismo não é condição para ser salvo, mas uma prova. Você quer provar para alguém que você é realmente crente, que você realmente é salvo, é através do batismo. O batismo é a confissão pública da nossa fé. Todas as vezes que você, que talvez esteja assistindo e nunca se decidiu se batizar, e que reconhece que o único impedimento é você,
Enquanto você adia esta circunstância do batismo, você está em desobediência a uma ordenança séria das Escrituras, e neste sentido você pode incorrer em uma vida de desobediência, e nos resta perguntar: em desobediência alguém vai a Deus? É diferente do ladrão da cruz que foi salvo sem o batismo. Ele não tinha como se batizar, ser batizado, afinal de contas estava na hora da morte. Pois quem salva não é o batismo, é Cristo. Quem purifica o pecado do homem não é a água batismal, é o sangue de Cristo. Acontece às vezes de estarmos em alguns momentos de batismo nas águas, em que vemos alguém pregar no mesmo dia do batismo dizendo que aquelas águas vão te purificar. Isso não é verdade. As águas do batismo não te purificam dos pecados. Quem te purifica é o precioso sangue de Cristo Jesus. Eu posso muito bem batizar-me nas águas e continuar viciado no cigarro, continuar com os meus problemas espirituais, que nunca mudo, com meus desvios morais de conduta. Mas se as águas batismais realmente pudessem tirar os meus pecados, era muito simples. Do aspecto humano, era muito simples. Era somente batizar-me e de novo eu estaria puro. Mas não é desta forma. A Bíblia diz que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. É completamente diferente. Mas existe até crenças, até religiões evangélicas, entre aspas nesse caso, pois não está cumprindo o evangelho na sua totalidade, em que se ensina que todas as vezes que alguém decair da fé precisa de novo se batizar, porque as águas do batismo purificam. E você vai ver, vai procurar nas Escrituras e não encontra esses argumentos. Mas na verdade é uma heresia. O batismo em águas então tem um duplo significado. Nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato de regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Há um aspecto interessante para a gente falar sobre isto, que é no próximo tópico que falamos sobre a justificação. Sobre a justificação, vamos entender melhor o tópico de número 2, a justificação do novo homem. Quando nós estávamos em ofensas e pecados, não havia justificativa para a nossa salvação. Ou seja, o que é justificar? Justificar, segundo o termo, teologicamente falando, é tornar o culpado inocente. Juridicamente falando também, é tornar o culpado inocente. Ou seja, realmente somos culpados. Mas nós temos um advogado para com Deus o Pai, Jesus Cristo, e Ele é quem nos advoga a causa. Um advogado não pode dizer que alguém é inocente quando há provas que ele não é inocente. Mas um advogado de defesa tem o papel essencial de explicar por que alguém cometeu tal delito. E se há uma forma de pagar uma fiança e libertá-lo, é dever do advogado conduzir o seu cliente a este sucesso. A mesma coisa aconteceu em relação a Cristo e o homem. Estávamos em pecado, estávamos afastados, destituídos da glória de Deus, mas o advogado chamado Jesus não apenas paga a nossa fiança, pagou a nossa fiança na cruz, quanto também advoga a nossa causa. Lá atrás ele fez propiciação por nós. E o que é propiciar? Vimos aqui, na lição que falamos sobre a queda do homem, sobre a propiciação, que é a atitude de aplacar a ira divina. Deus aplacou a sua ira quando o seu Filho morreu em nosso lugar. Jesus na cruz tanto foi cordeiro quanto o bode expiatório, aquele lá do livro de Levítico, em que a Bíblia diz que ele levava para longe o pecado alheio. Jesus, diz Isaías 53, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Sobre esse texto tem uma curiosidade para te dizer. É verdade que a gente sempre costuma ouvir e também às vezes até costuma orar dizendo: tu levaste sobre si as nossas enfermidades, portanto toda a nossa enfermidade deve ser levada, não deve estar em nós. Não é este bem um aspecto do texto, e recomendo que você estude melhor esse texto.
Não vem ao caso deste momento, apenas quero instigar, incentivar você a pesquisar melhor em sua Bíblia. Vamos para o tópico sobre a justificação, pois nossa lição já está chegando ao fim e pretendia mesmo ser breve e conclusivo em síntese para este vídeo. A justificação do novo homem, a inutilidade da justiça humana. Nestas obras, nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Isaías 64:6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Deus ou de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus, como eu acabo de te dizer. Juridicamente, assim a teologia adota esses pontos, essas palavras, a justificação, ele nos torna de culpados inocentes, mediante um pagamento de fiança feita no Calvário. E hoje ele ainda advoga a nossa causa. O Senhor Jesus, ele é nosso advogado, ainda é nosso advogado, segundo o que está nas Escrituras. Agora, há um trecho interessante, Efésios capítulo 2, fala que a nossa salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Há uma turma aí que é uma minoria, antigo, verdade, histórico, verdade, centenário, milenar praticamente, mas que é uma minoria, que tem ensinado que o ser humano ele teria capacidades de auxiliar Deus na salvação. Não é verdade, não há capacidade alguma de auxiliar Deus na salvação. Nós que somos arminianos também não pregamos que haja a possibilidade do homem ajudar Deus a salvá-lo. A salvação foi providenciada apenas por Deus. Vemos inclusive isso na tipologia da história de Abraão com Isaac. O Senhor proverá um cordeiro para si. E ele proveu, que foi Cristo que morreu em lugar de Isaac. Isaac ali representando nós. Agora, nós não podemos em momento algum afirmar, como o semi-pelagianismo, que Cristo ou que nós ajudamos Deus quanto à salvação. Isto não é verdade, nós não ajudamos Deus. Mas existe uma parcela do homem na questão da salvação. Não é que ele ajuda Deus a salvá-lo, de modo algum. Mas alguns também, que é o pessoal do lado aí, os chamados calvinistas, os monergistas costumam dizer o seguinte: olha, o pessoal monergista diz assim: olha, realmente não podemos ajudar Deus, e até porque nós estamos mortos em nossos ofensas e pecado. Como é que um morto pode crer em alguma coisa? Como é que um morto pode dar ouvidos à palavra? Como é que um morto pode resistir ou não à graça para não aceitá-lo, se ele está morto? Para eles, Deus estabeleceu um decreto e Deus decretou aí, nós vamos estudar isso na próxima revista, Deus decretou supostamente aí quem haveria de ser salvo e quem não, pois o homem jamais teria capacidade de ouvir, dar ouvidos e crer por si. O Espírito Santo é quem desperta no homem o livre-arbítrio humano, coisa que o pessoal do lado da outra teologia, de outras soteriologias, não concordam que haja livre-arbítrio. Agora existe uma questão. O mesmo texto que diz que o Deus desses séculos, na verdade, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que os incrédulos estão com a sua mente cega, que o inimigo cegou a mente dos incrédulos. Agora também, veja só, então ele possui alguma visão, está cego, mas é vivo. Também o texto sagrado de Efésios 2:1 fala que nós antes andávamos, quando estávamos em pecado, andávamos segundo a nossa natureza, segundo a vontade da nossa carne. Mas veja, um morto também pode andar? Se pode andar, então também pode ser despertado nele alguma coisa. Ele não está completamente morto assim. Não é verdade? Então nós temos essas questões e a Bíblia sempre ordena que o ser humano é que tem que arrepender-se. Deus não se arrepende no lugar do ser humano e Deus não força o ser humano a servi-lo. E aqueles que vêm a Cristo é que passam a ser predestinados ao céu. Deus elegeu que a sua igreja
fosse predestinado ao céu por meio de Cristo. Vamos dar uma olhada nisso mais na frente, onde a próxima lição fala exclusivamente de soteriologia, e eu já quero aguçar a tua curiosidade para que na próxima lição você esteja conosco. Este assunto vai longe, porque já é centenária a discussão e ninguém consegue resolver em uma só videoaula. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe os status de justo, pois a justiça de Deus muda por completo a situação jurídica do réu. Ou seja, irmão, você não sai do tribunal divino e fica lá atrás a sua ficha. Olha, pagou, alguém pagou por ele, mas está ali a passagem pela justiça. Não, simplesmente o Senhor rasga aquela velha cédula da nossa vida de pecado do passado e nos traz uma nova oportunidade para servir a Deus. Eu costumo dizer sobre o perdão para as pessoas quando falo sobre o assunto, que perdão de Deus é quando Deus pega a nossa história de pecado, através de Cristo, Ele rasga esta velha página e nos dá uma nova folha em branco. A partir de agora, como ele disse para a igreja de Éfeso, em uma de suas cartas, das suas 7 cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse, ele diz: arrepende-te, começa a fazer as primeiras obras. E desta vez tem que fazer como Deus se agrada. Se nasceu de novo, vai fazer como Deus se agrada. Porque a sua natureza, que havia te deixado morto para Deus, agora faz você ser morto para o mundo e vivo para Deus. Coisa gloriosa, né? O novo homem é justo também. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Imaginamos que ele tenha sido quem ele foi erradamente durante muitas dezenas de anos de sua vida. E quando ali em uma questão de segundos ou minutos, o Senhor Jesus simplesmente apagou todo o passado daquele homem e ainda lhe garantiu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta garantia o Senhor também oferece para o ser humano hoje, isto é, para aquele que, arrependendo-se de seus pecados, ao ouvir a voz do Espírito pela pregação do Evangelho, sendo convencido pelo Espírito, ele converte-se a Deus, a Cristo, e então ele passa, aleluias, a ser um eleito, um predestinado da parte de Deus para ir para o céu. A santificação do novo homem. A santificação, veja só como é a santificação. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Lembra como dissemos no início da lição? A santificação como posicionamento, a santificação também é um processo, e a santificação também é a vontade de Deus para o novo homem. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Se ele é tirado do pecado, isso não quer dizer que ele não tenha fraquezas. Ele tem, por herança adâmica, o chamado pecado original, que chamamos na teologia. Mas ele passa a ser santo, num sentido também posicional. Agora, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. E aí aparece a palavra eclesia, que é a palavra correspondente para a igreja, chamados para fora. É um povo zeloso de boas obras, isto é, um povo santo. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Parece um negócio paradoxal, mas estudando dá para a gente entender. A santificação como processo agora. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é,
terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, o varão perfeito. Ele é nosso modelo de homem santificado, porque como estudamos na outra lição, Jesus, o homem perfeito, 100% Deus, 100% homem, e continua sendo desta forma, ainda que esteja ele hoje estar na eternidade com o Pai. Então, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Portanto, conhecer a palavra, se dedicar à palavra, ler as Escrituras, se dedicar à palavra de Deus é urgente e necessário para que você venha a conhecer a essência do Evangelho e do caráter cristão e viver na questão da santidade processual um processo de santificação crescente, como diz Provérbios, a luz do justo, o justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então não tem como ter uma vida de santificação sem ter uma comunhão com as Escrituras. Uma coisa que você como cristão deve ter como experiência é que quanto mais você se aproxima da Bíblia, mais a vida espiritual ganha outra dimensão. Quando você tem vida com Deus, quando você não tem, você pega na Bíblia e é só um livro com linguajar antigo, um linguajar chato, antigo, que te falta paciência, dá sono, deixa para lá, dificilmente lê, ou quando lê apenas na igreja. Agora, quando você ainda tem vida com Deus, a vida espiritual ativa, está posicionalmente santificado e em processo de santificação ao mesmo tempo, e a santificação é operada pelo Espírito, não por você, então você tem graça de Deus, você tem o favor de Deus em sua vida, e quando você abre as Santas Letras e você vai estudar a Bíblia Sagrada, você tem comunhão com a palavra, você tem comunhão com as Escrituras, você sente a alegria do Espírito. E literalmente, você vai trazendo refrigério à tua alma, você vai trazendo alegria à tua alma. Tua vida espiritual vai acabar tomando uma nova dimensão, vai acabar sendo levada a outra dimensão sobrenatural, uma dimensão que agrada ao Espírito de Deus. Se relacionar mais com a Bíblia é a mesma coisa que se relacionar mais com Deus. Imagine que num casamento, você, ao passar dos anos, vai aprendendo como é a personalidade do outro e aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta. Em relação a Deus é a mesma coisa. Quanto mais eu ler a palavra, este meu casamento com as Escrituras me faz entender melhor a essência de Deus. Me faz conhecer melhor a Deus, não só de ouvir falar, mas mais do que isso, de conhecer o caráter, a vontade. Nós temos no nosso meio pentecostal, principalmente, muita gente que se dedica muito à oração e nada às Escrituras. Ok, se dedique à oração. Vou repetir uma história que já contei aqui em algum vídeo, que descobrimos em um dos livros, estudando essas histórias, ilustrativamente. Que alguém pergunta para um grande pregador do Evangelho: pregador, qual é mais importante na minha vida com Deus? A oração ou o estudo da palavra? O pregador lhe responde com uma pergunta. A psicologia diz que o sábio sempre responde com uma indagação. Talvez por isso Jesus sempre respondeu com pergunta, né? Ele diz assim: qual te parece mais importante em um pássaro para que ele voe? Asa direita ou a esquerda? Ele respondeu: tenho para mim, pregador, que seja as duas. Faltando uma, ele não pode voar para lugar nenhum. O pregador disse: assim também é a vida com a palavra e a oração. Tem pessoas que vivem o tempo inteiro estudando, mas não tem uma vida de oração. Ele fica inerte. Ele é um depósito de conhecimento até, mas não existe um desfrutar disso. Não existe um mergulhar nisso. Fica apenas superficial. É como alguém que sabe para que serve um medicamento, até precisa dele, mas se recusa em tomá-lo. Então, não é só saber, é também orar para viver. Não é só experiência, e não se vive baseado em experiência.
é também desfrutar das Escrituras. Portanto, você que só se dedica à oração, está faltando uma asa, por isso tu não decola, tu não voa, vamos dizer assim, teu ministério não cresce. E você que só se dedica também às Escrituras, também está faltando a outra coisa. É preciso ser temperante e buscar a Deus também com sabedoria. Concluindo nossa lição, a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. Ele nos chamou para as boas obras em Cristo. É a vontade de Deus que não vivamos como o mundo vive. O mundo vive como bem quer, como bem entende. O mundo vive para si, o mundo vive segundo sua própria vontade. O mundo vive praticando tudo que a Bíblia diz o contrário. E é triste saber que muitas vezes no meio cristão também tem muitos que desejam viver desta maneira. Viver o contrário das Escrituras. Isto não dá certo. O Senhor nos chamou para boas obras. Como saber se alguém é realmente salvo? Como é que se conhece a árvore? Não seria pelos frutos? Então, sintetizando o tópico de número 3, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos ou do varão perfeito, que é Jesus Cristo. A santificação só será plena no porvir. A nossa redenção lá no céu, na verdade, quando Cristo voltar, Ele nos tornará plenamente santificados. No céu não existe a menor faísca de pecaminosidade ou de carnalidade. Por isso tem um hino da harpa que canta: no céu não entra pecado. Nós chegaremos lá na eternidade. Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. É realmente que é uma dádiva, não merecemos. E quando do arrependimento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2. Glória a Deus. Então, querido, você que ainda não ou está no momento de fraquezas espirituais, se afastando, porque não se afasta-se da noite para o dia, se afastando aos poucos, acorda, abre os teus olhos enquanto é tempo. Até porque os sinais da volta de Jesus estão aí. Estamos agora atravessando um terrível momento do novo Covid-19, o coronavírus, e é mais um sinal da volta de Cristo. E não vai ficar só nesse sinal, não. Pode preparar a tua vida com Deus. Eu tenho que preparar cada dia mais também minha vida com Deus, porque vai vir novos sinais da volta de Jesus. Isto não é motivo de tristeza para a igreja, mas Jesus disse: olhai e não vos assusteis, é necessário que isto aconteça. Graças a Deus por mais um trimestre. Você está convidado a estar conosco nos outros trimestres de escola dominical aqui no nosso canal. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Cuide-se, continue cuidando-se, principalmente da tua vida espiritual. Deus abençoe você.